Ter um imóvel próprio é um sonho de qualquer pessoa, principalmente dos brasileiros, pois historicamente um imóvel te protegia da alta inflação. E com isso, nesse vídeo, eu vou falar o que é melhor você fazer financeiramente entre comprar, alugar ou financiar. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia, política e muito mais. E como falei nesse vídeo, vamos falar o que é melhor para você fazer financeiramente entre comprar, alugar ou financiar um imóvel. Eu não estou aqui para influenciar ou induzir ninguém na sua tomada de decisão em um imóvel, porque o imóvel é algo que mexe com o emocional da pessoa. É você ter seu imóvel próprio, sua segurança, seu pedacinho de terra separado para você. Então, cabe a cada um sua tomada de decisão. Antes de eu entrar na parte financeira, vamos entender os prós e os contras de cada modalidade, entre alugar, comprar e financiar. Primeiro, vamos entrar na questão do aluguel. Quando você está no imóvel por aluguel, quais são as vantagens? Você pode trocar de imóvel, seja casa ou apartamento, a hora que você quiser. Você tem um benefício geográfico também. Você não precisa necessariamente ficar no Brasil, caso você não queira. Você pode se mudar para outro estado, para outro país e por aí vai. Você não precisa ficar preso geograficamente em um só local, porque você tem essa vantagem de pagar o aluguel. Você fica pagando o aluguel em um determinado local que é benefício para você nesse momento. Os contras é que você não tem a segurança total. Digamos que você é despejado do imóvel, mesmo pagando aluguel, aconteça alguma coisa. A questão da falta de segurança de não ter um imóvel próprio. Você brigou com seu namorado, sua esposa e precisa sair desse imóvel de aluguel. Aí você vai para fora de casa, você vai ficar na rua? Não, você não tem um imóvel seu. Então tem essas questões de falta de segurança. O outro ponto da segurança é que um imóvel alugado você só garante a sua moradia, não o imóvel. Se o dono pedir de volta o imóvel, você tem que devolver para ele. O direito é dele, não é seu. Você só está pagando para morar nesse imóvel. Então tem essa falta de segurança também. No entanto, quando você paga aluguel, a gente vai entender melhor, sobra mais dinheiro no final do mês. Fica aqui até o final para você entender melhor. Partimos para o financiamento. O que é o financiamento? É basicamente quando você vai em um banco, você pede um crédito, que na verdade ele está comprando o imóvel. Enquanto você não quitar essas parcelas que você resolveu com o banco, o imóvel é do banco. Tem que ter em mente esse primeiro propósito do financiamento. O imóvel não é seu, é do banco que fez o crédito para você, do banco credor, beleza? É você ir lá num banco, na Caixa, no Itaú, seja lá o banco que for, você pediu um crédito, ele financiou você, te emprestou esse dinheiro, pagou o imóvel que você pediu e o imóvel agora é seu até você terminar de pagar as parcelas que vocês decidiram no contrato. Ponto. Esse é o financiamento. Com isso tem o risco. Qual é o maior risco do financiamento? Você não pagar uma parcela. Juridicamente falando, você não pagar uma parcela já dá direito do banco ir lá e tomar posse do imóvel. Por quê? Como eu falei, o imóvel é do banco, não é seu. Então é como se você não tivesse pago o aluguel. Então o banco pode ir lá e mandar despejar você. Simples. Esse é o maior risco. Então por isso quando você faz um financiamento, você tem que ter em mente isso. Eu preciso pagar todas as parcelas que eu me dispus a pagar, pelo tempo que for. Se foi 10 anos, 20 anos ou até 30 anos, o famoso financiamento de 30 anos que as pessoas tanto gostam. Aliás, eu convido vocês a se inscreverem, a dar like e a ativar o sininho para continuar acompanhando conteúdos gratuitos como esse. E por último, tem a questão do comprar. O maior benefício de você comprar um imóvel é que o imóvel é seu. Essa é a maior segurança, você tem a garantia desse imóvel. Além de sofrer com a inflação, o imóvel tende a sofrer a valorização conforme a inflação vai aumentando no Brasil, o imóvel é teu. Se caso você queira vender, você pode vender, alugar, você pode alugar, querer o imóvel de volta caso esteja alugado, morar nele. Então esses são os prós de você ter um imóvel próprio. Agora o contra é que você tem todas as despesas, você tem que pagar o IPTU, você tem que reformar, caso aconteça alguma coisa com o imóvel, você tem que arcar com essas despesas, você tem um limite geográfico, caso você só tenha esse imóvel em São Paulo, digamos assim, você mora em São Paulo e você quer se mudar, só tem um imóvel em São Paulo, ou você bota para alugar ou vende o de São Paulo, ou compra no Rio, ou deixa alugado, mas tem que pagar com as despesas ainda. Então tem esse limite geográfico que alugar te permite, e financiar nem se fala. E além disso, para comprar um imóvel, você precisa fazer um alto investimento inicial. Para comprar, digamos, seja à vista, você não vai comprar um imóvel por 50 mil reais. Não tem isso. Vamos botar um limite de 200 mil para cima, um imóvel bem localizado. É um alto investimento, ainda mais no país que a gente vive. Compreendidos os prós e os contras de cada modalidade, vamos para o que importa, que é quanto você vai pagar. Antes de tudo, vamos supor que é um imóvel que custa 400 mil, só a título de exemplo, tá, galera? Para vocês compreenderem
quanto é um financiamento, comprar ou alugar um imóvel, tá? Então o preço do imóvel que a gente vai utilizar como exemplo é de R$400 mil. Ele tem uma localidade boa e é isso. Vamos começar agora com a modalidade de financiar esse imóvel de R$400 mil. Aqui na própria calculadora do Banco Central, que é a calculadora do cidadão, vamos fazer o financiamento de quanto seria em média desse imóvel. A gente já deu de entrada nele R$90 mil, desse imóvel de 400 mil. Então a gente precisa de um financiamento de R$310 mil. De acordo com a calculadora aqui, a gente utilizou o número de meses que a gente vai ter para pagar esse valor do financiamento, esse valor financiado de R$310 mil, em 360 meses, que dão 30 anos. É muita coisa, mas é o famoso financiamento de 30 anos que a Caixa oferece e todo mundo adora. Nossa, vou pagar um imóvel isso daqui a 30 anos. Vamos compreender aqui quanto você realmente vai pagar. Que a taxa de juros mensal é de 0,75. Pode parecer baixa, mas no agregado do ano dá 9%, que é o que a média dos bancos costumam cobrar. O valor da prestação também é um valor médio, que é de R$2.500. Você tem que pagar R$2.500 por mês durante 360 meses, que é o valor financiado dá R$310 mil no final, né? O total desse financiamento de 360 parcelas de R$2.500 é de R$900 mil. E desses R$900 mil, R$590 mil foram de juros para o banco que fez o crédito para você. Então você praticamente comprou 2 imóveis em 30 anos. Essa é a desvantagem total, que não vale a pena financeiramente falando, você fazer um financiamento, ainda mais no Brasil. O banco, obviamente, ele quer lucrar para fazer um financiamento, para fazer um empréstimo para você, para ceder esse crédito. Óbvio que ele tem que ganhar uns juros. Só que os juros é muito alto no Brasil. Por que é muito alto? Porque a inflação no Brasil é muito alta. Então os bancos cobram essa taxa de juros absurda de alta para ter uma garantia contra a inflação. Por isso que antigamente as pessoas mais antigas vão ter que entender que elas falavam assim: investe em tijolo. Tijolo é o quê? Imóvel. Imóvel te protege da inflação, te protege contra essa taxa de juros absurda e contra a inflação, que também é absurda no Brasil. Tá batendo 10% ao ano aqui no Brasil. Muitas pessoas diziam que o Brasil não ia voltar a ter uma inflação de 2 dígitos. Tá aí. Então os bancos cobram essa taxa de juros absurda por conta da inflação, para tentar se proteger, mas acaba que repassa para a economia e as pessoas acabam empobrecendo mais ainda. É uma questão econômica. Se vocês quiserem, até faço um vídeo explicando aqui como funciona a economia. Eu poderia explicar melhor como funciona essa questão banco, crédito, por aí vai. Deixe nos comentários. Quando a gente parte para a próxima, que é a modalidade, que é de aluguel, geralmente, em média, se cobram um preço de aluguel em uma boa localidade 0,4% do preço desse imóvel. Então, se o imóvel custa 400 mil, 0,4% é R$1.600 que você pagaria de aluguel para esse imóvel. Então tem um deságio aí entre o financiamento e o aluguel, que são de R$900. Entendendo os prós e os contras de cada modalidade, caso você quisesse morar nesse imóvel pagando de aluguel, você iria ainda pagar menos e ainda iria sobrar mais dinheiro para você. E se você no futuro quisesse mudar de imóvel, você poderia. Só não ia ter aquela questão da garantia de ter aquele imóvel seu. Mas tendo financiamento, como eu falei, o imóvel não é seu. Durante esses 360 meses, não pagar uma parcela, o banco pode pegar o imóvel para ele, porque é um direito dele. O imóvel é dele. Então tem essa questão. Por isso que às vezes morar até de aluguel do que financiar é melhor. E juntando esse dinheiro. Por que juntando? Para você poder comprar talvez esse imóvel de R$400 mil. E vamos verificar aqui pela calculadora do Valor Invest quanto seria esse deságio de R$900. Como assim R$900? Seria do financiamento de R$2.500 que você tem que pagar todo mês e do aluguel, do preço do aluguel, que são R$1.600. 2.500 menos 1.600 dá R$900 que sobra para você. Então, nesse imóvel de 400 mil, digamos que você mora de aluguel e esteja poupando os R$900, que seria a diferença até os 2.500 caso você quisesse fazer o financiamento. Digamos que você nem precise dos 360 meses. Vamos botar metade, que são 180 meses. Você fez o aporte inicial, não de entrada no imóvel, mas sim numa renda fixa. Você botou 90 mil numa renda fixa. Vamos ver aqui quanto seria para cada valor de renda fixa, tá? Aí você deixou essa renda fixa lá de R$90 mil no período de 180 meses, botando todos os meses R$900. A taxa de juros que eu botei aqui é em média de 7% ao ano, com uma inflação de 5% ao ano. Todos os exemplos que eu vou dar aqui, a taxa de juros está de 7% e a inflação está de 5%. Inflação alta, tem que ter uns juros pelo menos ali para ter um ganho real. Olha aqui, quanto seria o valor em cada modalidade de renda fixa? Primeiro, seria um Tesouro Selic, com prazo de só 15 anos. Você investindo R$900
reais com um aporte inicial de 90 mil. No final você teria 450 mil reais, na poupança 420 mil reais, num fundo que replica o CDI, 450 mil reais aproximadamente, num fundo CDB 470 mil reais e num LCI e um LCA 490 mil reais. O CDB rendendo 98% do CDI e o LCI ou LCA rendendo 92%. Eu só criei uma média só para título de exemplo, tá? Então, no final, corrigido pela inflação, você teria 425 mil reais. Mas em ganho nominal, você teria só pela Selic 450 mil reais. Já não daria para comprar o imóvel? Então, se a gente for olhar o total que você já pagou do aluguel, por ano sai 19.200 e durante esses 15 anos você pagou 288 mil reais. Pode parecer muita coisa, mas vamos somar aqui os 288 mais os 450 mil, que dá um total de 738 mil. Por mais que seja ainda caro, ainda não chegou perto do financiamento, que foi de 900 mil reais, e você não demorou 30 anos para quitar esse financiamento, você demorou somente 15 anos e ainda pagou menos, com a diferença ali de 162 mil reais que você conseguiu poupar e em menos tempo, que foi na metade do tempo, 15 anos a menos. Você teve um ganho de tempo e um ganho financeiro. Financiar já perdeu até para aluguel, mas comprar à vista depois. Aí você pode questionar, beleza, Lucas, mas o preço do aluguel ali está estável. O aluguel modifica. Beleza, o preço do aluguel aumentou, foi variando conforme o tempo e ficou uma média desse tempo todo que você está dentro do imóvel de 2 mil reais. Vamos verificar aqui quanto ficou o cálculo e quanto tempo você demoraria até acumular os 400 mil reais para pagar o imóvel, supondo que o imóvel sofra pouco com a inflação, a variação do preço. Então você ficou pagando 2 mil reais, agora eu vou mudar o período, que é para 240 meses, que são 20 anos. Então sobrou a diferença entre o financiamento e o preço do aluguel de 500 reais, que o preço do financiamento que a gente viu lá era 2.500 reais, só para relembrar, e o preço do aluguel agora ficou em média de 2 mil reais. Aí quando a gente verifica de novo na calculadora, você conseguiu poupar por mês 500 reais, teve investimento de 90 mil reais durante o período de 240 meses, que são 20 anos. Mesma coisa que eu falei, taxa Selic 7% e inflação de 5%. No Tesouro Selic você acumulou 490 mil reais, na poupança 435 mil reais aproximadamente. Os valores são aproximados, tá? Para título de exemplo, para ficar mais 490 mil reais no fundo DI, no CDB 490 mil reais e no LCI 500 mil reais. Corrigido pela inflação, 440 mil reais. Então você poupando 500 reais durante 20 anos, você praticamente comprou o imóvel. Você poupou tempo e dinheiro com os 900 mil reais do financiamento. E o mais importante, você conseguiu poupar seu ativo mais valioso, que é o tempo. Você não demorou 30 anos, você demorou só 20. Aí vamos fazer aquele mesmo cálculo que a gente fez no outro. Vamos somar o valor do aluguel com esse valor que você conseguiu poupar. Que são o quê? 2 mil reais por mês, que em um ano dão 24 mil reais, em 20 anos dá 480 mil reais. Então quando a gente soma, vamos utilizar o Tesouro Selic para somar o valor do imóvel, que são 480 mais 490 mil reais, que dá 970 mil reais. Aí você pode olhar assim, ficou mais caro que o financiamento, como assim? Não, porque lembrando que o imóvel custou 400 mil reais. Ainda sobrou da taxa Selic, você conseguiu poupar nesses 20 anos 490 mil reais. Então teve uma sobra de 90 mil reais. Seriam 970 mil reais menos 90 mil, que dá 880 mil reais. Ficou mais barato no agregado com o aluguel, mais o preço que você conseguiu poupar e pagar o imóvel. E ainda poupou o tempo, que é o ativo mais valioso que você tem. A outra hipótese é, você sabe qual é o preço do financiamento, que é de R$ 2.500. E você consegue poupar esses R$ 2.500 sem fazer o financiamento. Você mora com a sua mãe, com a sua avó e não paga aluguel. Então você começa a poupar esses R$ 2.500 durante 10 anos. Vamos ver quanto dá utilizando os mesmos indicadores dos exemplos anteriores. Um prazo de 120 meses com investimento inicial de 90 mil reais e você está poupando R$ 2.500. No Tesouro Selic, no período de 10 anos, dá 545 mil reais, poupança 530, fundo DI 550, CDB 550, LCI e LCA 560. Corrigido pela inflação, 530 mil reais. Então, se você conseguisse poupar esses R$ 2.500 durante 10 anos, você pagaria esse imóvel à vista. E quais são os benefícios se você tivesse esse dinheiro à vista? E caso você já tenha esse dinheiro em mãos para pagar o imóvel que seja dependente do valor. Os benefícios de pagar o imóvel à vista. Tem desconto, porque quando você paga geralmente à vista um imóvel, ele vem com desconto. E além de comprar esse imóvel, você pode botar esse investimento em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles rendem, vamos botar assim, uma média de 0,5
0,6%. Então, se tem um imóvel de R$400 mil, 0,6% são R$2.400 que você receberia de aluguel desses fundos imobiliários. Eu não estou aqui contabilizando a variação do preço da cota dos fundos imobiliários, só estou olhando aqui o rendimento dele, que é de 0,6% ao mês em média. Então dá R$2.400 por mês se você tivesse investido esses R$400 mil. Então, galera, essas foram as modalidades aqui. Deixe nos comentários o que você prefere fazer, o que você já fez, o que você pretende fazer no futuro. Se é comprar, financiar ou alugar um imóvel. Não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para fortalecer o canal. Nos vemos no próximo.